Agora, 5 horas e 17 minutos, vamos trocar de assunto, mas vamos falar sobre um assunto também que interessa aí muita gente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado eminentemente agrícola, né? A gente está recebendo aqui, toda segunda-feira, o doutor Guilherme Colim. Doutor Guilherme, muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Pessoal da produção, que eu nunca cumprimento, grosseiro que sou, né? Boa tarde, toda uma equipe aqui nos nossos bastidores, né? Corretíssimo. Como eu fui injusto nesses dias. Não, mas agora está tudo certo, agora está tudo certo. Bom, hoje a gente vai falar sobre aposentadoria rural e aposentadoria mista. O programa de hoje é para você que trabalha ou trabalhou, né, no meio rural em regime de economia familiar. Falaremos sobre essa aposentadoria rural e também sobre a contagem de tempo rural dentro da aposentadoria urbana e falaremos sobre uma revisão de aposentadoria como a inclusão do tempo rural e sobre quais as implicações disso. Bom, eu e o doutor Guilherme conversávamos fora do ar sobre o assunto. O doutor Guilherme trouxe uma notícia aqui excelente, né? Mas eu quero saber exatamente como é que isso funciona, né? O doutor Guilherme estava falando o seguinte, que em certos casos uma regra vai permitir que uma pessoa que sempre teve uma renda baixa consiga se aposentar com mais de R$3.000 por mês. Quero saber se é isso mesmo, né? Mas essa vai ser a última pergunta da entrevista, então fique até o final. Doutor Guilherme, como é que exatamente, vamos começar pelo início, como é que funciona a aposentadoria rural? Cláudio, a aposentadoria rural, ela não foi afetada pela reforma da Previdência, as regras são as mesmas. É exigido 15 anos de atividade e 55 anos mulher e 60 anos homem. E esses 15 anos devem ser imediatamente, eles devem ter 15 anos de atividade rural em regime de economia familiar. Esses 15 anos de atividade rural em regime de economia familiar devem ter sido trabalhados imediatamente antes da data em que a pessoa completou a idade, 55 ou 60 anos, no caso de mulher, 55, homem, 60. Isso na aposentadoria rural. Na aposentadoria mista, a aposentadoria mista ela exige o mesmo requisito da aposentadoria por idade urbana, porém, ela permite a contagem de tempo da atividade rural que a pessoa tenha desempenhado. E aí tem alguns detalhes, estou sendo bem superficial, não é, com base nessa resposta não é possível e sei lá, concluindo que tem ou não tem direito, porque estou sendo bem superficial quanto a isso ainda. Agora, doutor, e se a pessoa quiser usar o tempo, né, dessa aposentadoria rural em uma aposentadoria comum? Por exemplo, era mais jovem, trabalhou no campo, veio para a cidade, trocou de emprego. Pode, não pode? Como é que ela pode fazer? Pode. Na aposentadoria é possível ela usar este tempo, o tempo de atividade rural, numa aposentadoria urbana, uma aposentadoria comum ou na chamada aposentadoria híbrida. Na aposentadoria híbrida, ela precisa atingir os requisitos da idade, da aposentadoria comum, aposentadoria urbana comum, e poderá contar o tempo de atividade rural. Só que o tempo de atividade rural na aposentadoria comum, na aposentadoria urbana comum, ele somente contará como tempo até 30 de outubro de 91, sem a indenização, sem o pagamento da contribuição previdenciária, e de 30 de outubro de 91 para frente, ele poderá contar, inclusive poderá efetuar o pagamento em atraso, desde que pague. Então, imaginemos alguém que hoje percebe que tem tempo, tem idade, dependendo até pela regra antiga, quem sabe, poderá usar aquele tempo de trabalho anterior a 91 para pedir uma aposentadoria urbana. Ele poderá fazer até 91 sem pagar, de outubro de 91 para frente indenizando, poderá fazer e com isso ele poderá se enquadrar numa regra de transição, uma regra antiga, regra nova, quem sabe, isso depende. Né? Isso aí será necessário fazer uma avaliação de conveniência dele, mas a ferramenta legal está lá. Bom, e a gente tem aquela questão também de gente que começa a trabalhar muito cedo, né, no meio rural. Que idade que começa, doutor? Até pouco tempo atrás, era pacífico o entendimento do próprio INSS e do Poder Judiciário que seria necessário
que seria possível contar dos 12 anos de idade para frente. Então, eu fiz muitas dessas ações, fiz e a gente ainda faz, que é o seguinte, se pega a idade, em que ano a pessoa completou 12 anos de idade? Completou 12 anos de idade em 1980, digamos. Seguiu no campo até 91. 80 a 91 são 11 anos. Então, ela acrescenta 11 anos para fins de uma aposentadoria urbana, por exemplo. Hoje, nós temos uma incoerência judicial. Foi proferida uma decisão em ação civil pública, portanto, ação com efeito vinculante, que determina que o INSS reconheça o tempo rural a contar dos 7 anos de idade. Dos 7 anos de idade mesmo. E o INSS segue esta decisão desta ação civil pública e, na via administrativa, muitas vezes, ele reconhece o tempo de atividade a partir dos 7 anos. Então, o cara nasceu em 1970, se verifica se ele trabalhou na roça, em regime de economia familiar, a partir de 77, com 7 anos apenas. Mas o judiciário ainda tem muitas decisões que são resistentes ao reconhecimento deste período. Ou seja, o próprio judiciário proferiu uma decisão em ação civil pública, mandando que o INSS reconheça dos 7 anos para frente, mas muitos juízes ainda resistem e reconhecem apenas o tempo dos 12 anos de idade para frente de atividade rural. Recomendo que, para você advogado, colega que está em casa, recomendo que brigue, que caso não tenha conseguido o reconhecimento na esfera administrativa por alguma razão, que traga essa discussão para o judiciário, ainda que hoje o tema seja controverso e polêmico e dividido. E lotérico também, quem sabe. Doutor, mas aí uma pessoa que nasceu lá na década de 70, né, ficou no campo até os 18 anos de idade, por exemplo, ela pode acrescentar esses 11 anos na aposentadoria comum e aí conseguir essa aposentadoria pela regra antiga, assim, didaticamente, como é que funciona? Exatamente isso. A resposta é sim para as duas perguntas, Carol. Tá. O cara nasceu em 1970, com 7 anos, 77, dependendo, tem que verificar se ele trabalhou, se ele atende os requisitos. Mas ele atendendo os requisitos, de 77 até 91 são 14 anos. Ele ganha 14 anos de reconhecimento de tempo de trabalho. Vamos imaginar que ele tenha trabalhado mais 1 ano, ou 2, ou 3 anos, em atividade urbana depois de 91. Ou digamos que ele indenize mesmo, aí depende do caso, porque ele precisa comprovar que trabalhou na roça. Precisa comprovar que trabalhou com a sua família em regime de economia familiar. Ele consegue, de repente, revisar uma aposentadoria que já foi concedida. Então, você que está em casa, que já está aposentado e que não computou o tempo de aposentadoria, não computou, desculpa, o tempo rural na aposentadoria, poderá pedir uma revisão do benefício para computar aquele tempo. E com isso você poderá migrar o critério de cálculo para a regra antiga, se isso lhe for conveniente. Caso você já tenha se aposentado pela regra antiga, você poderá computar aquele tempo rural para fugir do fator previdenciário, por exemplo. Então, é possível usar para diversos fins o tempo rural, o tempo que a pessoa trabalhou em regime de economia rural. E doutor Guilherme, mas a questão dos requisitos aí, como é que a pessoa faz, então, como, né, comprova ter esse direito? Operacionalmente falando, né? Isso. O requisito é que o grupo familiar tenha trabalhado em regime de economia familiar. Então, imaginemos uma pessoa que com 7, 8, 9 anos, era filho de agricultor, de pequeno agricultor. Ele não terá documentação em seu nome. Muitas vezes, mesmo adulto, muitas vezes a família, aquela família era composta por um casal e alguns filhos, vários, ou 1 ou 2, não importa, e a produção era vendida e a nota do produtor saía em nome de um membro do casal, normalmente em nome do pai ou da mãe. Aí, então, ele pode pegar aquela documentação do pai, nota de produtor, não necessariamente a nota de produtor, este é um exemplo. Ele pode pegar, por exemplo, a documentação escolar em que o pai dele ou a mãe dele preencheu os dados
se autoqualificando como produtor, como pequeno agricultor. Ele pode pegar, caso tenha o título da terra, o documento de propriedade da terra, a inscrição no sindicato rural, qualquer início de prova documental e a soma prova documental mais prova testemunhal. E aí, então, ele, com isso, se ele comprovar que a família trabalhava em uma atividade rural, em regime de economia familiar, ele poderá ter aquele tempo, ele muito provavelmente terá aquele tempo reconhecido. E muitos falam, o ideal é ter uma nota de produtor por ano. Sim, isso é o ideal, mas não é essencial, não é indispensável. Todo o conjunto probatório, nota de produtor, histórico, boletim escolar, né, a ficha escolar, boletim de ocorrência na polícia, caso a pessoa tenha perdido algum documento, tenha feito alguma ocorrência, tenha sido assaltado e tenha ali se qualificado como agricultor. E não precisa ser no nome de quem está pedindo, pode ser no nome do pai, da mãe, do irmão. E, é claro, a prova documental e mais a prova testemunhal será interpretada pelo juiz. Mas uma vez convencido que o trabalho era desempenhado nesses moldes, aquele tempo poderá ser computado e poderá fazer muita diferença no valor do benefício e no tempo e no momento da obtenção da aposentadoria. Bom, doutor, agora chegou a hora da cereja do bolo. O Cláudio comentou lá no início, o senhor tinha falado, né, que em alguns casos é permitido, então, que uma pessoa que passou a vida inteira com uma baixa renda se aposente com 60% do teto da Previdência. Isso. Como é que isso funciona, então? Exatamente. Senhora, isso é uma brecha legal. Eu nunca chegarei aqui na TV ou qualquer outro lugar sugerindo que a pessoa pratique fraudes, porque fraudes é um ato ilegal, imoral e assim vai. Mas jogar com o manual embaixo do braço é outra coisa, né? Pela lei atual, a reforma da Previdência permite que o segurado, ao encaminhar o seu pedido de aposentadoria, exclua as contribuições de menor valor, exclua as contribuições que lhe sejam inconvenientes. Até aí, tudo bem. Só que a base de cálculo, PBC, período base de cálculo, é feito pelas contribuições de julho de 94 para frente. Mas isso é para fins de cálculo, e não para cálculo do valor do benefício, para fins de apurar a média das contribuições, não para fins de cálculo de tempo de trabalho. O tempo de trabalho não é limitado de julho de 94 para frente. E quais são os requisitos da aposentadoria atual? Aposentadoria pela regra atual. 65 anos de idade homem, 62 anos mulher, 15 anos de contribuição mulher, 20 anos de contribuição homem. Então imaginemos uma mulher que tenha, antes de 94, somado 180 contribuições, um período de tempo de 180, porque mesmo sem contribuição ela poderá computar de outubro de 91 para trás. Então uma mulher que nasceu em 1970 e ficou no campo até 91. 77 a 91 já são 14 anos. Aí ela trabalhou mais um ano em atividade urbana, digamos. Já fechou os 15 anos. Depois ela passou o resto da vida trabalhando, ganhando um salário mínimo. Antes de 94, ela tem 20 anos, ela tem 15 anos de contribuição, tem até mais de 15 anos de contribuição. O requisito, número mínimo de contribuições, ela já fechou. Antes de 94, antes de julho de 94. Depois de julho de 94, ela tem várias contribuições de um salário mínimo, que baixa a média para um salário mínimo. Baixa não, que apura uma média de um salário mínimo. Mas digamos que ela faça uma única contribuição no teto, só uma, cujo valor hoje é R$ 6.433. Só fez uma contribuição. Aí ela chega antes de se aposentar e descarta todas as demais contribuições posteriores a julho de 94. Então, quanto tempo ela terá de trabalho? Mais de 180, porque a gente está computando o tempo anterior a 94. E como é que será feito o cálculo da média das contribuições? Ela abriu mão de todas as contribuições posteriores a julho de 94, de um salário mínimo, e fez uma contribuição no teto. Como é que se calcula a média? 1 dividido por 1. A média dela será R$ 6.400. E aí, fantástico, o valor do benefício será 60% de R$ 6.400. Quanto é que dá?
dá quase R$4.000. Fantástico. Então, uma pessoa que passou a vida inteira ganhando um salário mínimo consegue, dentro da lei, se aposentar com... Não é com mais de 3, Cláudio. Ou, Carol, desculpa. Não é com mais de 3. É com quase R$4.000 por mês. É quase R$4.000. Então, primeiro, antes de sair falando mal da reforma da Previdência, se lembra que, de vez em quando, ela foi favorável. Segundo, antes de sair encaminhando o pedido de aposentadoria, verifique qual é a melhor estratégia previdenciária. Porque você poderá brigar para ter o tempo rural, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e de repente se aposentar pela regra antiga, sem fator previdenciário, que existia a regra dos pontos. Dependendo, talvez você trabalhou exposto a agentes nocivos e poderá ainda computar, ter um cômputo privilegiado. Talvez você possa ter um fator previdenciário positivo, mas talvez seja conveniente fazer uma contribuição no teto, abrir mão de menor valor e elevar a sua média para quase R$4.000 por mês. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, endereços para contatos. Tem o Saiba Direito também, né? Que está bombando. Vamos começar pelo Saiba Direito. Vamos lá. Acesse o YouTube, digite Saiba Direito. Mais de 200 vídeos com dicas jurídicas, não somente na área previdenciária, mas acredito que prioritariamente na área previdenciária. Saiba Direito, canal YouTube, canal Saiba Direito. Instagram e Facebook. CRJ Advogados, o escritório do qual eu sou sócio, e o meu Instagram pessoal, colim.guilherme. E telefones 51 32 28 12 19, telefone fixo, 51 99985 7991, o meu WhatsApp e celular. E adoro trocar ideia com colegas e com qualquer pessoa que queira falar sobre direito. Doutor Guilherme Colim. E hoje tem vídeo novo no Saiba Direito. Hoje tem vídeo novo no canal Saiba Direito. Que foi da semana passada. Exatamente. Aí. Saiba Direito, o canal tá bombando, a Carol já viu ali. Você não pode perder. Se inscreva, ative a notificação e dê aquele like lá pro doutor Guilherme Colim. Muito obrigado, doutor Guilherme, pela participação. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Eu que agradeço, Cláudio, Carol, produção, todos, muito obrigado pelo espaço.